tem conflitos. Não tem? Nós. Entre uma aldeia e outra, assim, não tem. Antigamente era, só que na retomada, né? Eles brigavam por causa da terra. Sim. Só que agora não tem mais. A história da colonização, né, há muito tempo atrás, né, quando foi realizado esse processo aqui no estado de Mato Grosso do Sul, foi de forma assim muito complexa, né, porque desconsiderou a existência dos povos indígenas aqui no estado, neste território, né. E com a colonização, ela trouxe várias mudanças, né, na vida da população indígena, nas suas tradições, né, na sua cultura de um modo geral. Então, muitas pessoas mudaram a sua forma de organização também, porque antigamente a população indígena vivia em vários espaços do território, do grande território, né? Porque não tinha limite, né? Então uma família extensa morava aqui num lugar, quando acabava a alimentação num determinado lugar eles iam para outro, né? E assim por diante. E com a colonização também trouxe os limites territoriais, né? Na época, entre 1930, daí em diante foi criado as reservas indígenas. Então, nos últimos anos, tem sido comum o aumento dos casos de violência contra os povos indígenas aqui na região de Dourados. Isso tem sido um desafio para todas as autoridades, porque muitas pessoas acham que lidar com essas questões indígenas é uma atribuição somente da FUNAI. E, no entanto, a gente tem a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, a igreja, os movimentos sociais, todos são responsáveis, de certa forma, pelo atendimento a essa população e também pelo combate à violência. Mas, de maneira assim, bem específica, o que a gente tem visto é o governo federal, principalmente nesses 2 últimos anos, tentado equipar melhor as instituições, como a própria FUNAI, né, que é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e outros aparelhos de atendimento para que possa dar a resposta da maneira mais rápida à população. Porque não adianta você ter um caso de violência e aí você demorar 1 dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano para poder atender. Você tem que atender de maneira rápida, porque você vai ter que investigar, você vai ter que identificar culpados, encaminhar para a justiça, se for um caso, punir. Então você tem que uma série de ações que você precisa desenvolver para poder fazer com que essa população seja atendida da melhor maneira possível. Temos muitas limitações, principalmente limitações orçamentárias, né? Aquela história, o dinheiro é sempre curto para a quantidade de coisas que precisa ser feito, mas tentando aplicar melhor os recursos para poder fazer um atendimento melhor. A partir daquele momento histórico, né, de criação das reservas, mudou muito a situação da população indígena. Hoje, né, vocês sabem que historicamente a população indígena, de uma forma cultural, eles viviam da caça, da pesca, da coleta, né, da produção de pequenos produtos, né, para subsistência. E com isso hoje as reservas elas estão superlotadas, porque a população indígena também cresceu no Brasil, no nosso estado, né, no nosso município. Só para vocês terem uma ideia, aqui na região de Dourados, a reserva indígena é de 3.535 hectares, né, para uma população de 20 mil pessoas. Então, que é indígena, né, não tem mais o processo de coleta, de caça e de pesca, não existe, né, não tem mais mato, não tem mais floresta, não tem nada para tirar o alimento da natureza. Então, hoje depende muito da produção dos povos indígenas e como é que se produz, né, alimentos de subsistência, ou vai ter caça, ou vai ter pesca, né, nessa situação que se encontra hoje a população indígena, né, praticamente as aldeias, terras indígenas superlotadas,
né, sem condições de produção. Então, a população indígena acaba buscando outras alternativas, né, que é o trabalho na cidade, né, de doméstico, nas changas, nas fazendas, nas usinas de cana, né, e alguns até trabalham como garis, trabalham também como trabalham na construção civil, né. Então, são várias atividades hoje exercidas pela população indígena, né. E também, com relação ao território, uma das reivindicações mais pertinentes, né, da população indígena, de um modo geral, na nossa região também, é a demarcação das terras, né, justamente por isso, porque a terra, para o indígena que foi reservado, né, hoje está superlotado, precisa de espaço, né, até para viver dignamente as pessoas precisam de espaço, né, então eles estão lutando pela demarcação dos seus territórios, né, para ter condição mínima e digna de vida também, né, todo ser humano merece, né. Com relação à demarcação, nós estamos muito atrasados. A Constituição Federal de 1988, ela dava 5 anos para a União, para o governo federal, demarcar as terras indígenas. Então, se você pegar 1988, matemática simples, né? 5 anos mais, 1993. Nós estamos em 2024. São muitos anos de diferença, são muitos anos de atraso, são 30 e tantos anos já nessa história aí, nessa lenga-lenga, vamos chamar assim, né, na linguagem popular, né? Então a gente precisa avançar, a gente precisa demarcar essas terras, porque diferente da população não indígena, o indígena está muito ligado à terra. O indígena, ele costuma dizer que ele existe na ligação que ele tem com a terra. Então, quando você demarca a terra, você entrega essa terra para o indígena, você confere a ele, você dá a ele condições para que ele possa se desenvolver melhor, que ele possa praticar sua cultura, plantações, cuidar com seus próprios costumes das questões de saúde. Então você vai pensar que você vai estar oferecendo qualidade de vida, você vai estar dando condições para que essa população viva. Então, a Constituição de 1988, né, definia que em 5 anos tinha que demarcar as terras indígenas, os territórios indígenas. E já se passaram mais de 30 anos e não houve essa demarcação das terras indígenas, né? É claro que com isso o agronegócio, né, também foi crescendo no país, no estado, né? E de uma forma geral a população indígena foi se sentindo cada vez mais oprimidos ali, né? Mais pressionados ali entre as sociedades não indígenas, igual a região de Dourados, por exemplo, está localizada entre 2 cidades próximas, né, Itaporã e Dourados, e aí nesse meio aí, né, o tamanho do território em que eles vivem são muito pequenos, né, é impossível viver da produção. Então, o agronegócio ele acaba consumindo, né, também todo o direito, né, que a população indígena tem enquanto território, né, direito ao território, direito à terra, direito à moradia, né, direito a uma vida digna. E aí, assim, acaba influenciando isso na cultura do povo de um modo geral também, na situação de vida em que a população indígena vive hoje, né. Além do agronegócio, tem muitas outras situações pela qual passa a população indígena, né? Que é a falta de água, a falta de terra para produzir, né? Falta de moradia, né? Então, todos os serviços oferecidos para a sociedade, é importante que se pense também de atender a população indígena que está nessa situação, né? Nesse contexto de delimitação extrema da sua terra, né? De vivência, e que merece um olhar diferenciado também pelo Estado brasileiro, né, de garantir seus direitos para ter uma vida digna. Nós somos populações tradicionais, né, que antes de 1500 já existiam aqui, né, e hoje a gente vê que muitos projetos de lei, né, são praticamente para cada vez mais desconsiderar esse direito tradicional que as populações indígenas têm, né? Garantido, inclusive, na Constituição Federal, que até hoje não foi implementada, executada pelo Estado brasileiro.
Aqui na nossa região, a gente tem muita desinformação sobre a questão da demarcação. Muita gente fala, vai demarcar território de todas as cidades, de todas as fazendas. Não, não é assim. Você tem um processo sério, você tem um processo que é conduzido por pessoas que são especialistas na área, que tem profundo isso, né, para identificar qual terra realmente é de ocupação tradicional indígena e qual terra que não é, né? Porque assim, se você pensasse grosso modo, quando os europeus chegaram ou invadiram, seja lá o nome que for usado, na América, tudo isso aqui era território indígena. Ok, a gente sabe que isso é o conhecimento geral, né? Mas a gente sabe também que a gente teve depois o processo de colonização, que a gente teve pessoas que vieram para cá, porque o próprio Estado brasileiro chamou essas pessoas para cá, ofereceu terra para essas pessoas aqui. Então, o conflito, que muitos dizem, ele é ocasionado por esses erros do próprio Estado brasileiro. O que os indígenas querem? Eles não querem o prejuízo do outro, eles querem resolver uma injustiça que foi cometida contra os povos indígenas e eles querem que o Estado brasileiro assuma essa responsabilidade de resolver, né? Como que eles vão resolver? Se eles vão pagar indenização, se eles vão oferecer outras terras para esses fazendeiros, para esses colonos que vieram para cá, aí não é uma situação que os indígenas têm que resolver. É o Estado que tem que resolver, mas é preciso garantir que as terras que eram tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas sejam devolvidas, vamos dizer assim, para essa população, para que eles possam voltar a ter a sua vida da maneira como que a gente defende que ela deve ser, né? Vivendo ligado à terra, com suas práticas, com seus costumes e as suas tradições. Bom, a gente tem, para deixar claro para vocês, a gente tem um grupo das instituições que são do Estado brasileiro, e aí a gente tem a FUNAI, a gente tem, que é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a gente tem o MPF, que é o Ministério Público Federal, a gente tem a AGU, que é a Advocacia Geral da União, a gente tem a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Então são órgãos públicos, né, ligados ao Estado. Secretarias municipais, secretarias estaduais, né, AGRAER e outras tantas instituições ligadas ao governo. E aí a gente tem as instituições não governamentais. A gente tem as igrejas, a gente tem os clubes de serviço, Rotary, Lions, maçonaria e outras instituições que não são ligadas ao governo e que também estão ali desenvolvendo ações junto à população indígena. E aí a gente tem outras, uma instituição que é muito famosa até nesse atendimento aos povos indígenas, é o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, né? Ele é uma organização não governamental, ele é ligado a um grupo da Igreja Católica, né, que desenvolve ações nas terras indígenas. E aí a gente tem uma série de parceiros que também vão interagindo, né? Tanto em nível nacional quanto em nível internacional.